bem-vindos a esta edição, mais uma edição de entrevistas deste espaço voltado à liberdade de expressão e de imprensa e também ligado ao direito à comunicação contra o autoritarismo. O nosso convidado é o pastor Elias Mateus Isaac, que também já foi representante da Open Society em Angola e com o qual vamos conversar. Primeiramente gostávamos que se apresentasse. Bom, muito obrigado, Agostinho, muito obrigado à equipa que nos acompanha. Eu chamo-me Elias Mateus Isaac, eu sou pastor e sou pastor há quase 37 anos e nasci no Lubipe. Tenho uma paixão desde criança sobre questões sociais e me dá um grande prazer falar com vocês e estou disponível às vossas questões. Ora, vamos começar com esta questão relativamente a uma nota que está no seu rodapé ou no rodapé do seu e-mail. Há uma frase de Tomás de Aquino que diz: não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade é negá-la. O que isso tem a ver com o engajamento cívico? Isto, para mim, representa um princípio básico, fundamental, daquilo que eu entendo como a essência da nossa humanidade. Porque a essência da nossa humanidade enquadra-se num espaço de amor, de solidariedade, de justiça. Por isso, quando nós somos ou pastores ou ativistas sociais, ou mesmo políticos, até um certo ponto, e entendemos esses valores humanitários, então chegamos ao ponto que não podemos nos calar quando vemos erros, não podemos pensar que somos imparciais em questões de injustiça. Não podemos. Todo erro deve ser oposto, toda injustiça deve ser combatida. E isso faz parte da agenda da sociedade civil e do ativista cívico. Já que fala da sociedade civil, então gostava que fizesse um comentário, assim de forma geral, para pensarmos sobre a sociedade civil angolana. Como é que olha para a sociedade civil angolana? Qual é o seu comentário geral? Na verdade, a sociedade civil angolana, especificamente angolana, para mim é um espaço muito particular, é um espaço muito sagrado, de consciência em primeiro lugar, é um espaço de luta, é um espaço de reivindicação e é um espaço de promoção. Durante algum tempo a sociedade civil foi evolvendo neste nosso contexto, mas como qualquer outra instituição, né, no país, tem os seus altos e baixos. E a sociedade civil enquadra-se neste espaço nacional. E hoje em dia temos uma sociedade civil que está à procura de redefinir a sua agenda por causa da nova conjuntura política. Do ponto de vista técnico, como é que olha para a sociedade civil angolana? Está tecnicamente bem organizada, bem composta? Olha, sinceramente falando sobre este assunto, já esteve pior. A sociedade civil angolana já esteve pior. Nos últimos tempos, nos últimos 10 anos, 15 anos, eu vi a sociedade civil a evoluir, a desenvolver-se, a capacitar-se. Existem vários exemplos e, na verdade, aqui o OSCE é um dos exemplos vivos dessa evolução da própria sociedade civil. Mas ainda falta mais. A sociedade civil, além de entender que o seu espaço é um espaço de consciência, é um espaço de ideologia, é um espaço de cumplicidade de uma agenda humanitária, tem que possuir técnicas e habilidades para poder articular todos esses fenómenos que fazem parte da sua agenda. Ainda falta um pouco. Ou seja, ainda se vê na sociedade civil angolana alguma incompetência do ponto de vista do saber fazer? Até um certo ponto, sim.
O que é que falta ser feito para que entre nos carris, nos eixos? Tem que existir uma agenda. A sociedade, as organizações da sociedade civil têm que existir perante uma agenda. O que nós vemos até agora é que uma organização da sociedade civil tende a fazer tudo. E isto não funciona. Uma sociedade civil tem que ter uma agenda, tem que ter um assunto, tem que ter um tema, tem que se especializar numa matéria para melhor contribuir. Eu penso que é aí onde vem as dificuldades que a maior parte das organizações da sociedade civil tem, porque querem fazer tudo e não se especializarem num tema ou num problema muito específico que querem abordar e ajudar a resolver. A União Europeia há tempos promoveu, há algum tempo, promoveu um projeto que se chamou PAN, que é o Programa de Apoio aos Atores Não Estatais, articulado entre o Governo e a própria União Europeia. Este era ou não um mecanismo de unidade da sociedade civil, já que falou da necessidade de uma agenda das organizações da sociedade civil. O PAN não era um bom mecanismo para unir a sociedade civil e juntos definirem agendas? Até um certo ponto, o PAN era uma oportunidade, não é? Era uma oportunidade e isto agora ia depender das organizações da sociedade civil como iriam aproveitar esta oportunidade para poderem fazer o seu trabalho. Aí é que está o segredo. Todas as organizações internacionais vêm com uma estratégia, vêm com um propósito de ajudar, mas depende dos receptores desta ajuda, como vão utilizar esta ajuda. Eu não sou muito pela unidade das organizações da sociedade civil, porque cada organização tem uma agenda. Tem que haver consenso na ação, unidade na ação, mas não unidade ou concórdia no tema ou no assunto. Porque tem que existir uma diversidade de assuntos, uma diversidade de abordagem dos vários temas que afetam a sociedade e cada um vai fazer aquilo que pode na sua área de intervenção. Mas tem que haver uma unidade em termos de entendermos que o espaço é de consciência, o espaço é de cumplicidade para o bem do ser humano, porque este aqui é o princípio. Tem que haver essa cumplicidade da sociedade civil, dessa agenda humanitária, aí está bem. Aí está bem, tem que haver unidade deste princípio. Agora, unidade de nação, isso vai fazer com que as organizações percam a sua identidade, a sua essência e o seu foco de trabalho. Do ponto de vista do aprofundamento da democracia, há quem diga que a sociedade civil não tem estado a contribuir para o aprofundamento da democracia, mas sim para o aprofundamento daquilo que se chama de tirania. Qual é o seu ponto de vista em relação a esse aspecto? Olha, eu não iria por este caminho. A minha observação é que a própria sociedade civil angolana tem deficiências, tem limitações e sofre muitas restrições. Muitas dessas limitações e dessas restrições são devidas ao próprio sistema político que impõe sobre aquelas organizações da sociedade civil que não dependem do sistema de governação, do sistema do partido. Nós, em Angola, nós temos um sistema em que discrimina-se quem não concorda conosco, quem não pensa como nós. Em Angola nós temos, até um certo ponto, tivemos um sistema, e temos até agora, de bajulação de organizações da sociedade civil que surgiram para servir o Estado, para servir o partido. A sociedade civil não pode existir para servir um governo, nem para servir um partido, mas sim para servir a sociedade, o povo. Então, aquelas organizações da sociedade civil que deveriam desempenhar um papel na promoção da democracia sofreram muita pressão, sofrem muita restrição. Não têm acesso aos dinheiros públicos, não têm acesso aos dinheiros das instituições privadas que deveriam financiar ações sociais, não têm esse acesso. Existe um controle político sobre o financiamento às organizações da sociedade civil.
Então, elas estão completamente desprovidas de meios para poderem fazer o seu trabalho. Então, julgar e dizer que elas promovem, até um certo ponto, o sistema totalitário, não é bem isto. Não é bem isto. Mas até que ponto é que a sociedade civil trabalha consciente ou involuntariamente para a manutenção do estado das coisas quando compactua com o discurso de democracia e se vê claramente que não há claramente democracia no verdadeiro sentido da palavra? Absolutamente. E todos nós fomos apanhados, não é? Fomos apanhados nesta onda que nós acreditávamos era uma onda de mudança que iria acontecer no país. Todos nós aplaudimos, muitos de nós, incluindo eu, fiz discursos que apontavam para uma nova era, um novo tempo para o nosso país. Na verdade, nós caímos por causa do cansaço, por causa do sufoco em que a sociedade angolana estava, especialmente as organizações da sociedade civil estavam. Está a se referir aos 38 anos de poder de José Eduardo Santos? Absolutamente, absolutamente. Então foi uma era muito difícil, muito complicada. E com o surgimento de uma nova pessoa, embora do mesmo partido, toda a gente pensava que as coisas iriam mudar. Mas agora começamos a entender que a questão, e é isso que a sociedade civil angolana tem que entender, que a questão não é a mudança da pessoa, a questão principal do problema da Angola é a mudança, a transformação política deste país. O sistema político deste país é que tem que ser mudado. Não importa quem estiver lá, não importa quais forem as boas ideias desta pessoa, mas se essa pessoa não tiver a coragem de transformar, de reestruturar os alicerces políticos deste país, nada vai mudar. Ainda em relação a esta questão, é muito comum, ultimamente têm surgido estudos de especialistas na matéria a dizer que do ponto de vista técnico-científico, Angola ainda não é um país democrático, ou seja, não há democracia efetiva em Angola. Qual é o seu comentário sobre isso? Absolutamente, Angola não é um país democrático. Eu tenho dito sempre o seguinte: Angola vive uma ditadura dos partidos políticos, porque a nossa democracia é multipartidária. Nós temos que entender isto. A nossa democracia multipartidária, que pressupõe a existência de partidos políticos para existir democracia no país, mas não deve ser isso. A nossa democracia deve ser pluralista, que vai além dos partidos políticos. A nossa vida em Angola está sendo controlada, está sendo instrumentalizada pelos partidos políticos, com maior conivência e com maior força do partido que está no poder há 44 anos. Então, para que exista democracia em Angola, o sistema político não pode se incidir nos partidos políticos. Os partidos políticos não são os únicos que fazem opinião, não são os únicos representativos do povo angolano. Existem organizações da sociedade civil, existem outras instituições que até representam muito e mais fielmente as populações do que os partidos políticos. E é isso que nós estamos a ver durante 44 anos. Os partidos políticos que dizem que representavam todo o povo, roubaram todo o povo, empobreceram todo o povo. Daí a necessidade da sociedade civil ser mais efetiva, aquilo que disse no princípio da entrevista? Absolutamente. A sociedade civil tem que se posicionar num nível não de submissão nem aos partidos políticos, nem ao poder político. A sociedade civil tem o seu próprio espaço de atuação e ela tem que usar esse espaço como um equilíbrio da política em Angola. Os governantes desse país, os ditos políticos desse país, têm que olhar para a sociedade civil não simplesmente como parceiros, como eles dizem, mas como uma franja da sociedade que também conta nas deliberações, nas formulações das políticas
para esse país. Caso contrário, nós continuaremos a viver numa ditadura de partidos políticos. É isso que nós estamos. Mas como não estar nesta situação, uma vez que olhamos para a nossa sociedade civil e vimos que está dividida? Temos uma sociedade civil pró-governo e temos uma sociedade civil que não é pró nem é contra, mas tenta fazer alguma coisa para a contribuição, tenta contribuir para a democracia que se espera do país. Como é que nós podemos... Mas é aquilo que eu disse, que o Estado angolano, a sociedade angolana, nós não podemos continuar a viver numa ditadura de partidos políticos. A democracia não se faz com partidos políticos, faz-se com todos. Quais são as entidades que podem concorrer ao governo segundo a Constituição do país e as leis do país? São os partidos políticos. Já não há candidaturas? Já não há candidaturas, já não existe candidatura de pessoas que não estão afiliadas nos partidos políticos. Mas será que eu preciso ser afiliado ou ser filiado num partido político para poder contribuir politicamente para o bem do meu país? Isto não é democracia. Isto é ditadura de partidos políticos. Então, a Constituição e as leis ordinárias que existem nesse país, a lei eleitoral e as outras leis, têm que transformar para serem mais inclusiva, mais participativa, em que todos os angolanos possam participar de igual modo na vida política da nação. Eu não preciso de um partido político para ser angolano e para poder contribuir para o meu país. Mas, infelizmente, a ditadura que nos foi imposta pelos partidos políticos nos põe nessa jaula. Luís Araújo, numa entrevista ao Diário de Notícias, jornal português, dizia que os partidos políticos, queria se referir, são ornamentos da continuação do regime. Esta frase se pode aplicar também à sociedade civil, neste sentido, como sendo ornamento da continuação do regime? Absolutamente. Tem que haver... olhar para este contexto que acabou de nos situar. Até vai um pouco além disto, não é? Tem que haver uma diferença, ok? Tem que haver uma diferença. Deixa-me começar pelos partidos políticos da oposição. Tem que haver uma diferença. Quando os partidos políticos da oposição passam a vida a criticar a corrupção, passam a vida a criticar a má gestão da coisa pública, mas são entidades e são pessoas que aceitam contribuir, ok? E são entidades que aceitam contribuir e não só participar nesse processo da corrupção. Por exemplo, recebem cargos que custam 200, 300 e tal mil dólares, quando humildemente poderiam receber cargos que custam 60 ou 100 mil dólares e o resto revertir-se para os cidadãos que estão a morrer de fome. Tem que haver uma diferença. A diferença não está no discurso político entre a oposição e o partido que está no governo. A diferença tem que aparecer nas ações e nas práticas e nas atitudes que os partidos da oposição apresentam perante o povo. Neste momento, as práticas e as atitudes, os costumes e os apetites dos partidos políticos da oposição não são diferentes daqueles que estão no governo, com uma exceção. E a única exceção é essa, que eles não têm acesso direto aos cofres do Estado, como têm os políticos do partido no governo. A sociedade civil é a mesma coisa. Até que ponto é que nós podemos aceitar que, vamos, por exemplo, o combate, os direitos sociais e econômicos dos angolanos continuam a ser adiados, que existem pessoas que não têm alimentação, existem pessoas que não têm água, não têm energia elétrica, não têm educação, não têm saúde, as pessoas morrem. Até que ponto é que nós podemos aceitar isto como normal e nos calarmos e pensarmos que o governo vai fazer quando todos nós hoje sabemos que os governantes roubaram e roubaram muito bem? A sociedade civil não pode ficar calada. A sociedade civil tem que se distanciar e ter uma posição bem clara em relação a esses fenómenos.
Mas há uma sociedade civil que não fica calada, aquela que muitas vezes apoia, digamos, quem está no poder, quem está a praticar atos de corrupção, sai fazendo passeatas. Como é que olha para esta outra, passo a expressão, sociedade civil que existe em Angola? Bom, eu não tenho muito, não tenho muitos comentários a fazer sobre essa sociedade civil, porque nunca pertenci nela, mas a realidade dos regimes ditatoriais e regimes da natureza que nós temos em Angola é mesmo de criar grupos desta natureza para poderem espelhar uma imagem que não é verdadeira do país. Então, isto é normal para os regimes ditatoriais como aquele que nós tivemos ou temos em Angola até hoje. Então, as organizações recebem até financiamentos. Absolutamente. Recebem financiamentos do Estado, recebem financiamento do Estado, o meu imposto, o teu imposto. Okay? Isso não é só dinheiro que vem do petróleo. Isso é o meu imposto, o teu imposto. E o petróleo não é propriedade de um grupo ou de um partido político. O petróleo é propriedade de todos. Então, todos deviam ter acesso. É aquilo que eu disse. Há organizações que beneficiam do dinheiro público de uma forma leviana e há outras organizações que são combatidas e não recebem dinheiro do Estado e são reprimidas. Então, aquelas organizações foram criadas com um objetivo. Primeiro, não têm consciência, okay? Não existe uma cumplicidade ideológica, o que existe são interesses e esses interesses são imediatos e são interesses egoístas, não é interesses para toda a nação. Ora bem, há uma outra questão relativamente à escola, ou à formação que um cidadão deve ter. A escola deve preparar os cidadãos também para a vida cívica, para a paz, para a solidariedade, para a promoção da própria paz, enfim, para a vida em comunidade. As escolas em Angola preparam os cidadãos para isso, aquilo que é a sua constatação? Olha, na verdade nós, há tempos atrás, nós fizemos um trabalho com o Domingos da Cruz sobre a questão da democracia nas universidades, liberdade, e chegou-se à conclusão que nem vamos falar do ensino primário, não é? O ensino de base, vamos falar das próprias universidades. Até um certo ponto, e até agora mesmo, porque ainda não existe uma reforma educacional no nosso país, da base até as universidades, não existe uma reforma séria. O que foi existindo é uma educação para servir o partido, para servir a guerra, para servir a revolução, para servir o sistema e não para servir a sociedade. E é aí onde você consegue entender que até hoje, depois de 44 anos de independência, as universidades angolanas, no seu curso de Direito, não dão a matéria de Direitos Humanos. Não. E isso já é um indicativo de que há uma decisão política, de vedar à população, de vedar aos estudantes todo esse conhecimento. Alguém que me diz, olha, os estudantes depois de terminarem os seus cursos nas universidades, eles reproduzem conhecimento, não produzem conhecimento. Por tudo que os estudantes fazem é reproduzir literatura, não produzem pesquisas. Ou seja, há aqui uma dicotomia entre aquilo que deve ser a universidade, o que a universidade deve fazer, que é produzir conhecimentos, e aquilo que de facto é a realidade da Angola. Absolutamente. A realidade da Angola é que as universidades não produzem conhecimento. As universidades não são espaços críticos de pensamento. Eu tenho pessoas amigas que trabalham nas universidades, que muitos deles estão lá porque é emprego, não porque estão convictos que aquele é um espaço universitário. As universidades estão completamente controladas em termos políticos.
Está-se a referir até às universidades privadas? As universidades privadas, existem comitês do partido, do membro, isso existe. Há um controle absurdo e há um controle doentio e demente. Há um controle político, é demente, isso é patológico, é doença. Dos espaços educacionais em Angola. Por quê? Porque o sistema político que se estabeleceu em Angola sabe muito bem, se não controlar as universidades da forma como estão a governar o país, não duram muito tempo. Então o segredo, a estratégia qual é? É controlar os espaços universitários, controlar os espaços de educação para que as mentes das pessoas que saem dessas universidades estão completamente vazias do compromisso cívico. É só servir o Estado, é só fazer dinheiro, é servir o sistema e mais nada. Tudo que é público não nos interessa. O que me interessa é trabalhar e ganhar para mim, ponto final. Esta é a situação. Que futuro teremos do ponto de vista da formação de cidadãos com princípios cívicos e até mesmo morais, porque tem-se dito que cada vez mais se nota a sociedade angolana a se corromper? Que futuro se espera de uma sociedade angolana? Que futuro se espera da própria sociedade civil num futuro muito breve, uma vez que os novos membros da sociedade civil, aliás, os membros da sociedade civil estão engajados nas universidades, mas são as universidades que disse estão nessa situação de letargia? Olha, há uma pessoa amiga que está na Suíça, numa conversa que estive com essa pessoa esta semana, ela dizia-me que acreditava muito na nova geração que está a integrar o governo. E eu dizia para essa pessoa que eu tenho um ponto de vista contrário. Eu tenho muito mais medo desta nova geração que está a integrar o governo, porque os últimos roubos que foram feitos neste país foram feitos por pessoas novas. No Banco Nacional, nos outros bancos, nas outras instituições, foram jovens que fizeram esses assaltos. Por quê? Porque o próprio sistema de educação, o próprio sistema político promoveu este pensamento, esta carência, esta necessidade de roubar. Até tornou-se uma necessidade de roubar para o indivíduo sobreviver. Eu não acredito com o presente sistema político as universidades vão mudar. Não vão. Eu ainda ontem vi uma conferência que se realizou no Capaco, onde se falava da introdução de direitos humanos no currículo. Mas isso não é matéria de discussão. Isso é uma necessidade imperiosa para um país democrático, e de direito. Questões de direitos humanos faz parte. No quadro comparativo com outros países aqui a nível da região da SADC, como é que está Angola nessa matéria? Angola está muito mal. Até com os nossos irmãos do Índico, que é Moçambique, Angola está muito mal. Nós temos uma sociedade muito repressiva. Nós temos uma sociedade muito controlada politicamente. Hoje, em Moçambique, já não é tabu falar-se de direitos humanos, dar-se direitos humanos. Existem centros de direitos humanos nas universidades. Mas Angola não. Mas há organizações da sociedade civil que têm estado, a fazer alguma coisa. Isto que fazem organizações da sociedade civil, refiro-me à JPD e inclusivamente a própria Open Society, também vai promovendo algum debate à volta da temática, não é suficiente? Nada, isso não é suficiente e isto não é o meio principal. O espaço principal de se poder ensinar e promover. Poder simbólico. Absolutamente. O Zé Patrocínio representa para muitos de nós um poder simbólico e para esta terra, porque o poder que o Zé Patrocínio tinha de influenciar, de consciência, de princípios, de ajudar a transformação das pessoas, o desespero em esperança. Isto marcou, está marcado. Embora neste país, é aquilo que eu disse, a nossa democracia
é uma ditadura de partidos políticos. Embora o José Patrocínio não é reconhecido pelo Estado angolano, mas ele é um cidadão angolano que contribuiu para esse país. E que os governantes desse país olhassem para o José Patrocínio como um cidadão que contribuiu. Você vai para o Lubito, você vai para Malange, você vai para o Ambo, vai para o Ila, você vai encontrar os rastros do trabalho que ele fez. Você vai encontrar pessoas que têm nome, têm cara, que foram impactados, foram transformados por este poder, consciência, ideológico, princípios que o Zé Patrocínio exercia sobre as pessoas. Então, o Zé Patrocínio, sim, ele representa este poder simbólico. E muitas outras pessoas, muitos deles até tiveram que abandonar o país por causa da perseguição, não é? E muitos deles estão aí completamente marginalizados e ostracizados por causa desse princípio. Estão aí. Ora, no final desta nossa conversa não podíamos deixar escapar questões ligadas à liberdade de expressão, à liberdade de informação e de ser informado também a nível do nosso país. Qual é o comentário geral que se lhe apetece fazer sobre a liberdade de expressão em Angola? Vamos dizer o seguinte: onde não há democracia, não há liberdade, tudo é controlado. Não existe liberdade de expressão, não existe direito à informação neste país, não existe. O governo dá aquilo que é conveniente dar. O governo não respeita aquilo que está estipulado na Constituição. Muitos de nós caímos, na verdade, numa euforia da mudança de um homem no regime em que pensávamos que as coisas iriam mudar, as coisas iriam melhorar, mas infelizmente estávamos errados. A TPA tentou no princípio, o Jornal de Angola tentaram no princípio, mas rapidamente voltaram para as práticas do antigamente. Então, o barômetro é a democracia. Se não existir democracia neste país, não haverá liberdades nenhumas. Tudo é condicionado. E eu estou a dizer que é tudo condicionado. A nossa vida fica condicionada àquilo que o regime quer nos dar e não aquilo que temos direito segundo a Constituição. Aproveitando a ocasião, houve recentemente uma manifestação a favor do antigo Presidente da República que foi reprimida, entre aspas, porque nem sequer aconteceu, não se permitiu a realização de uma manifestação desta natureza. Estamos perante a tempos novos do ponto de vista da liberdade de expressão ou ainda voltamos com aquelas práticas antigas? E aqui eu gostava muito de poder compreender o pensamento do reverendo relativamente a isto que aconteceu. É quase que um fenómeno do ponto de vista daquilo que são as liberdades de expressão nesse aspecto. Manifestação a favor de um líder, embora não seja atualmente líder do país ou do partido no poder. Mas, Agostinho, isso não é surpreendente. É aquilo que eu disse, é o sistema de governação. Mas o elemento em causa ainda é membro do sistema. Isso não importa, mas quem está lá, quem está no poder é uma outra pessoa. E é o sistema. Porque não existe, no sistema político angolano, não existe a cultura da pluralidade, do pluralismo. Não existe. Não existe a cultura de diferentes opiniões. Não existe. Não importa quem estava lá e quem está fora, não importa. Isso aconteceu com a oposição, isso acontece com a sociedade civil, isso também acontece quem agora não está no poder. Então não tem a ver se é membro do partido ou não membro do partido. Isto é uma cultura. Há quem diga que José Eduardo Santos está a sofrer aquilo que se chama de lei do retorno. Eu até nem digo que é lei do retorno, porque eles é que construíram esse sistema. Se José Eduardo Santos fosse inteligente, ele nunca construiria o sistema. Está bem, até um certo ponto é lei do retorno. Mas o presidente João Lourenço também foi parte desse sistema. Ele também
criou esse sistema. Então é conveniente, lhe interessa manter o sistema. O problema é o sistema. O problema é o sistema. E quando o João Lourenço sair, o presidente João Lourenço sair de lá, acredita que a pessoa que vir a substituir vai fazer a mesma coisa contra o João Lourenço. Porque o sistema é este. Como é que nós podemos, então, o que é que se deve fazer para que a sociedade civil possa conquistar o seu pleno direito de liberdade de expressão? Deixa-me só voltar à tua questão anterior. Não vale a pena o antigo presidente José Eduardo dos Santos e os seus familiares, os seus apoiantes, propalarem ou queixarem-se que estão a ser perseguidos. Não. Isso já vem a acontecer a todo o tempo. Isto não é novo. Perguntem à oposição, perguntem à sociedade civil. Este é o sistema que foi construído nesse país. A sociedade civil. Exato. A sociedade civil tem o seu espaço. E eu penso que a sociedade civil, acredito que a sociedade civil não deve confundir o seu espaço com o espaço do governo. São espaços completamente diferentes. Mas é o governo que coarta o seu direito de liberdade de expressão. Mesmo assim, a sociedade civil tem o seu espaço. A sociedade civil precisa definir estratégias, novas estratégias de engajamento neste novo processo, que eu chamo talvez nova era, novo tempo de uma nova pessoa. A sociedade civil precisa solidificar, fortalecer o seu espaço. É isto que a sociedade civil precisa de fazer. Essa solidificação, esse fortalecimento do seu espaço pressupõe que, por exemplo, faça intervenções relativamente à pluralidade, necessidade de maior pluralidade da informação, maior pluralidade de órgãos de informação Absolutamente. Com um sentido não igual aos que os demais e sobretudo os públicos tomam? Absolutamente. A sociedade civil tem que formular a sua agenda nesse aspecto de liberdade de informação, liberdade de expressão, direito à informação. A sociedade civil tem que usar a Constituição, as leis e ver o que é que está na lei. Por exemplo, nós vivemos durante muitos anos, desde 1992, não vou falar antes de 92, desde 1992, um regime que formula leis inconstitucionais. A maior parte das leis que foram formuladas nesse país são contra a Constituição. São contra a Constituição. E nunca se viu, por parte da sociedade civil, levantar um processo jurídico contra as inconstitucionalidades das leis que foram aprovadas nesse país. Eu não vou falar da lei de liberdade de culto, ok, de religião. A lei mesmo da liberdade de imprensa e de informação. Esta última que veio num pacote geral. Absolutamente. São leis que são inconstitucionais. São leis que são inconstitucionais. O governo abre rádio onde ele bem quer. É aquilo que eu disse, não é? Nós estamos numa ditadura. O governo abre rádios no Cacoaco, na Viana e não sei o quê, e que são extensões da Rádio Nacional. Mas até hoje o governo não permite a abertura das rádios comunitárias. Mas isso está estipulado lá. O direito à informação ao cidadão pressupõe a existência de rádios comunitárias. Isto não é um favor que o governo está a fazer. Nesse aspecto, qual é a comparação que faz entre Angola e países, por exemplo, membros da região? Não vale aqui para a África do Sul, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Deixa-me dizer, Angola é um país incomparável, porque não existem comparações com os outros países. Existem aspectos de Angola que nem vale a pena falar, ok? Nem vale a pena falar
mesmo com o nosso vizinho Congo, que a gente pensa que são mais atrasados que nós, não sei porquê, com a Zâmbia, que a gente pensa são mais atrasados que nós, vamos lá, um Malawi, um Botsuana, mesmo uma Namíbia, que a gente pensa que são mais atrasados que nós, porque os angolanos têm esse complexo de assimilação, que são até mais civilizados que o próprio colonialista que os colonizou, são mais iluminados, têm melhor dicção do que Luís de Camões e não sei quem, então sofrem esses complexos. E nós temos esse problema em Angola. Em relação a Cabo Verde, que chamam um país irmão. Não se compara, Angola tem um sistema político altamente repressivo, altamente violento. O que não dá possibilidade do exercício da liberdade de expressão. Não dá possibilidade, não dá essa possibilidade. Agostinho, você é um direito muito normal você abrir uma rádio comunitária, porque depois de 44 anos de independência, 17 anos de paz, por quê? Por quê? Esta é a questão. Por que Angola não abre o seu espaço? Por que o governo angolano está com medo da informação livre e de uma educação livre? Por que o governo está com medo? Pois é a questão que se coloca e uma questão que o Reverendo coloca bem na parte final dessa nossa entrevista. Reverendo, muito obrigado. Antes, gostava de saber se quer tecer um comentário geral sobre tudo quanto aqui foi abordado, questões ligadas à liberdade de expressão e de manifestação, o próprio envolvimento da sociedade civil. Olhamos também para questões ligadas ao poder simbólico, olhamos, enfim, para vários assuntos ligados àquilo que faz a vida e a democracia que se pretende que o país um dia alcance. O seu comentário final. Olha, o meu comentário final seria que é tempo que já são 2 anos, já é tempo para o presidente João Lourenço pensar que a forma como o país foi governado 38 ou 44 anos não é sustentável e não favorece condições para um desenvolvimento sustentável, de justiça para este país. O presidente João Lourenço tem que ter a coragem de transformar os alicerces políticos, tem que existir reformas políticas nesse país. O presidente João Lourenço tem que entender que é na inclusividade, é na participação de todos os angolanos, mesmo com opiniões diferentes e diversas, que Angola vai se desenvolver. O sistema político que caracterizou a governação há 44 anos não levou Angola para lado nenhum. Paralisou o país, promoveu a corrupção, promoveu o empobrecimento da grande maioria da população. Hoje há mais angolanos pobres do que no passado. Criou-se uma classe de jacarés libertadores que devoram tudo. O que se praticou em Angola durante esse tempo, esses 44 anos, é a versão do Robin Hood, não é? Robin Hood roubava dos ricos para dar aos pobres. O que se promoveu aqui em Angola é um Robin Hood que roubava dos pobres para os ricos. Para os ricos. E se o presidente João Lourenço não tiver coragem de fazer reformas políticas a partir da própria Constituição e das leis, toda a luta que ele está a fazer não vai ter sucesso. Porque o problema não está na corrupção, o problema está no sistema político. Porque é o sistema político que promoveu a corrupção, é o sistema político que promoveu assimetrias econômicas regionais, é o sistema político que promoveu o empobrecimento da grande maioria da população, é o sistema político que promoveu a discriminação e a exclusão e a marginalização dos diferentes. Então, Angola do futuro tem que fechar, encerrar o capítulo do passado, esquecer mesmo. Nem que nós tivermos
é necessário, né? É necessário derrubar os alicerces que foram construídos e construir esses novos alicerces. Porque aqueles alicerces que foram erguidos em 1975, em novembro de 1975, não servem para Angola de hoje. Muito obrigado, Reverendo Elias Mateus Isaac, por essa entrevista aqui neste espaço do Observatório de Imprensa. O Observatório de Imprensa volta a trazer numa próxima edição outros precursores, outras pessoas, outros pontos de vista sobre o direito à comunicação e contra o autoritarismo em próximas edições. Obrigado.